Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor por essa mensagem, né? Mensagem número 19, que tem como tema as etapas do crescimento de vida. Nós vimos nessa semana, no Alimento Diário, que o livro de Gálatas, o capítulo 4, principalmente, fala a respeito do ponto central da economia de Deus, que tem como a economia divina, né, tem como ponto central o crescimento de vida dos seus filhos, né? Esse é o ponto central da economia divina que nós estamos estudando esse semestre, né? Economia de Deus. Os irmãos estão bem familiarizados. É o plano de Deus, né? É a administração de Deus. E nessa administração o Pai, ele planejou, né? O Pai planejou, o Filho, ele herdou, né? Tudo que o Pai planejou, amém? E o Espírito, ele operou, ele realizou tudo que o Pai planejou, né? Essa é a economia de Deus, é o dispensar do Deus triuno, o Pai como o planejador, né? O Filho como aquele que herda, né? O herdeiro, e o Espírito como o executor, né? E tudo isso é o Deus triuno, irmãos, trabalhando para dentro dos seus filhos, né? Para que ele possa crescer em vida, né? Para que esse dispensar mediante a fé possa, mediante o dispensar de Deus, irmãos, ir crescendo nós, até nós sermos como Deus em vida e natureza, né? Até que nós possamos expressar a Deus. E Deus criou todas essas coisas com o fim de expressar Cristo, né? Cristo é a imagem de Deus invisível. Mas hoje, irmãos, o cristianismo em si, né, muitos poucos têm conseguido expressar o amor de Deus, expressar o próprio Deus, né? E Deus, ele está muito preocupado com relação a isso, né? São poucos os que estão vivendo uma vida de expressar a Deus, né? Que é viver na realidade da economia dele. São poucos, irmãos, e Deus está muito preocupado com isso, né? Então, nesse plano, irmãos, Deus, nesse plano dele, nós vemos aqui que ele já nos amou antes mesmo de nós nascermos, né? O Senhor já nos amou, por isso ele nos colocou na igreja, né? Nós estamos aqui porque somos salvos, né? Frutos do amor de Deus. E hoje nós estamos vivendo uma reta final, né? Antecedendo a volta do Senhor Jesus. E, irmãos, por isso que soberanamente o Espírito, né, é Ele como aquele que executa todas as coisas, como aquele que opera, Ele soberanamente que está falando conosco, né, até de uma maneira até repetida, de uma maneira, digamos assim, intensa, né, sobre crescimento de vida, né, uma palavra de amor de um pai que deseja e almeja pelo crescimento do seu filho, né. Quem aqui tem filhos, crianças? Tem filhos, crianças? Vocês têm? Quem tem filho, bebês? Olha o irmão, o Alisson, né? Qual o nome do bebê? Enoque, né? Você, amém? Você olha para o seu filho hoje, né? Você ama o seu filho do jeito que ele é? E você espera que ele cresça? Amém. Mas se daqui a 10 anos, irmãos, o Alisson voltar e o filho continuar nessa situação, ele vai ficar alegre ou não? Então a mesma coisa, irmãos, é com relação à nossa vida espiritual, né? Deus, ele está procurando crescimento, né? Ninguém deseja que seu filho seja imaturo, né? Eternamente. Até ele pode até se desenvolver fisicamente, mas se um filho não cresce mentalmente, o pai também não fica muito alegre, né? Se ele não crescer interiormente. Então precisamos crescer para alegrar o coração do nosso pai, né? Crescer, irmãos. E outro ponto também é a questão do crescimento. Não precisamos crescer. Por quê? Porque o Senhor conta conosco. Nós somos o filho varão, irmãos, né? Quem irá trazer o Senhor de volta? Quem? Uns falam, né? É a igreja, né? Mas não é a igreja, irmãos. Quem irá trazer o Senhor de volta são os vencedores, né? O filho varão.
aqueles que já estão maduros, né? Eles que irão ser arrebatados e irão expulsar a Satanás dos ares, né? E irão trazer o reino do Senhor, irmãos. Então nós estamos aqui porque o Senhor deseja fazer de nós não apenas membros da igreja, mas vencedores, né? O vencedor é alguém maduro, irmãos, né? Alguém que vence o pecado, que vence a si mesmo, vence Satanás, vence o mundo. Louvado seja o Senhor, né? Por isso essa palavra de amor, porque o Senhor espera de nós um crescimento como filhos e também como noiva, né? Tem um versículo em Cânticos 8, versículo 8, que fala: temos uma irmãzinha que ainda não desenvolveu os peitos, né? Que faremos se ela for pedida em casamento, né? Mostrando pergunta aqui: quem se casaria com uma criança? Você casaria com uma criança? Roberto, você casaria com uma criancinha? Quem mais? Você, Marquinho, casaria? Quem casaria com uma criança aqui? Diga amém. Então, se você e eu não nos casaríamos com uma criança, por que Deus teria de se casar com uma criança, né, irmãos? Então, com relação a filhos, nós precisamos crescer, né? Amadurecer para nós herdarmos o reino. Mas com relação à noiva, que é do futuro, né? Nós seremos a noiva, nós precisamos amadurecer, né? Crescer, porque Cânticos fala que Deus, Ele não se casará com uma pessoa imatura, né? Assim como eu e você, também Ele não casará com uma pessoa imatura. Então, quem aqui almeja se casar com o Senhor Jesus? Vamos crescer, irmãos. Desenvolver a parte dos peitos que está ligado com a fé e com o amor. É o casal que anda juntos, né? E habita nessa parte, nessa região aqui. Louvado seja Deus. Bom, aí o sentimento, irmão, você cavar um pouco esses 4 versículos aqui. O versículo 1 fala sobre o filho herdeiro, né? Que é menor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Então, aplicando essa palavra para nós, irmãos, durante o tempo em que o herdeiro é menor, né? Quem aqui acredita que é um herdeiro do reino? Vocês acreditam? Nós somos herdeiros de Deus. Agora, diante de Deus, né? Em qual nível nós estamos? É lógico que Deus, Ele sabe, como todo bom pai, qual é a idade do seu filho, né? A data do nascimento, o número de RG, o tipo de sangue que ele tem, tudo, irmãos. O pai, ele sabe, né? A idade do filho. Mas aqui fala que durante o tempo. Eu pergunto, quem está na vida da igreja há mais de 6 anos? Quem está há mais de 12 anos? Levanta a mão. Quem está há mais de 20 anos na vida da igreja? Bom, é um tempo, irmãos, que nós estamos aqui, ó. Agora, cabe a você e a mim, né, nós considerarmos diante do Senhor, durante o tempo, né, que nós estamos aqui na vida da igreja, como está a nossa condição hoje, né? Como está a nossa condição? Louvado seja Deus. Se o herdeiro é menor, é porque ele é imaturo, né? É imaturo, alguém imaturo. É um tecnão, ele é filho, mas é tecnão que quer dizer criança. Então nós vamos ver hoje que um herdeiro criança, o que você e eu, ao ver uma criança, nós esperamos que uma criança se comporte como criança, né? Então nós vamos ver alguns comportamentos de alguns crentes nos dias atuais, né? E essa palavra é para trazer luz, irmãos, né? Para mostrar que realmente nós estamos sempre a falhar, mas esperança há, né? Essa palavra para nos dar encorajamento e um sentimento que nós precisamos prosseguir e avançar, irmãos, para a plena filiação, né? Então, aqui nós vemos que não é suficiente, não basta apenas ter nascido de novo, né? Vocês já nasceram de novo? Amém. Mas não é suficiente, irmãos. Para o reino não, né? Para a plena filiação, para participar das bodas do Cordeiro, para expulsar a Satanás dos ares, não é necessário, irmãos. É necessário um crescimento de vida, né? Então esse herdeiro aqui, ele se comporta como tal. E nós vamos ver aqui uma porção em 1 Coríntios 13. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus espera que todos nós sejamos sempre crianças, né? Deus espera o nosso amadurecimento, irmãos. Então, aqui nós vemos em 1 Coríntios 13, um
capítulo falando do amor. O amor, nós sabemos que é a expressão de Deus, né? É a manifestação de Deus. Deus e Cristo é o amor, irmãos. E dentro desse contexto, no versículo 11, Paulo fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, né? Quando cheguei a ser maduro, desisti das coisas próprias de menino. Então, realmente, no contexto aqui, é importante a gente perceber qual é o contexto que Paulo ele está usando essas palavras, né? Essas palavras não estão num contexto isolado, irmãos, mas está num contexto que está falando do amor. Qual é a relação do amor com o amadurecimento, né? O que isso tem a ver conosco, com o reino? O amor, obrigado, o que isso tem a ver, né? Então aqui fala: quando eu era menino, quando eu era imaturo, eu falava como menino, né? Então o primeiro ponto de um comportamento de uma criança, né? É falar como menino, né? Então o Senhor, irmãos, Ele dá atenção também ao nosso falar, né? Jeremias 1,6, Jeremias fala, né? Eu não sei falar porque eu não passo de uma criança, né? O falar de uma criança, irmãos, ele não fala muito bem, né? Ele está, na verdade, aprendendo a falar. Mas o falar dele também é um falar voltado para quê? Para também atrair um certo tipo de atenção, né? E um falar, irmãos, que ele não mente o que fala, né? Ele só fala. E já uma pessoa mais crescida, já uma pessoa que ela já mexe um pouco mais o que ela irá falar, né? Então aqui um falar de menino. Em Mateus 12:34 fala que nós somos aquilo que nós falamos. Então isso o que nós falamos determina o que nós somos. Se somos crianças ou se somos adultos. Se você ouve duas crianças conversando no jardim, você ouve duas pessoas maduras conversando numa empresa, o tipo de conversa será a mesma ou não? Qual será o assunto que as crianças estarão falando? Qual será o assunto que esses homens que estão na empresa estarão falando? Certamente de negócios, né? De trabalho, de responsabilidades. É isso que nós temos que falar. Nós temos os negócios do Pai para administrar, irmãos. Temos que esse tem que ser o nosso assunto de conversa, né? E bom, sentia também como menino, né? O que um menino sente? Então no versículo 4 fala que o amor ele não arde em ciúmes. Já o menino, o que ele sente, irmãos? Ele sente ciúmes, né? Ciúmes são sentimentos de imaturidade. Quando nós estamos, por exemplo, o menino, né? Ele tem um brinquedo dele, mas aí vem outra criança e compra um outro brinquedo melhor do que ele. Aí a criança tem tendência a ter ciúmes. Não, eu quero isso, né? Para mim também. Aí larga o que ele tem. Então ciúmes são sentimentos opostos ao amor. O amor ele não é ciumento. Ele não tem ciúmes, né? Às vezes a gente pode ter isso, irmão, sentimento de ciúme de um irmão, de uma irmã. Ele tem isso, queria ter isso, aquilo outro. Já o amor, como sinal de maturidade de vida, ele não é ciumento, né? Mas o menino, ele sente ciúmes, né? O Senhor Jesus. Então, por isso que Provérbios 4:23 fala que sobre todas essas coisas que se devem guardar, devemos guardar nosso coração, né? Guardar nosso coração, irmãos. Não deixar que ele senta coisas de menino, né? O que o menino sente? Aqui o versículo 4 fala que o amor não se ufana, não se enorgulhece. Já o menino ele se ufana, é alguém que se ensoberbece. O amor, versículo 7, tudo sofre. O menino, alguém que não quer sofrer, ele não está disposto, na verdade, a passar por sofrimentos da vida, ele não está pronto para isso, né? Mas o amor todo sofre, irmãos, né? Uma questão de vida. Muitos hoje não querem sofrer, né? Tem até um tal, pare de sofrer, né? Mas importa, irmãos, que através de muitos sofrimentos, mas importa entrar no reino, né? Olha só, o amor tudo espera,
mas o menino, o que ele sente, ele não espera nada, ele é impaciente, irmãos. Então são características que estão em oposição, né? A maturidade com o que o menino sente, né? 1 João 3,15 fala que quando a gente odeia um irmão, nós já somos assassinos, né? Então nós somos o que nós sentimos. Então se nós sentimos alguma mal, alguma coisa com algum irmão, a Bíblia fala nós somos isso, irmãos, né? É isso que nós estamos sendo. Bom, outro ponto, ele pensava como menino, né? O que uma criança será que ela pensa, né? Eu quando era criança, irmão, só pensava em brincar, né? Pensava em brincar muito, em estar com outras crianças também, né? Uma criança gosta de estar com quem? Com crianças, né? Uma criança entre adultos, ela não se sente bem, irmãos, né? Ela não se comporta bem também, dependendo da educação, né? Ela não se comporta, então ela pensa estar com crianças, com outras crianças, né? E ela pensa só em coisas, brinquedos, pensa em coisas visíveis, né? Coisas para passar o tempo. Ela não pensa nas coisas invisíveis, né? Ela não pensa nas coisas lá do alto, porque pensar nas coisas lá do alto é sinal de maturidade, irmãos. E o Senhor está falando isso conosco porque Ele quer, irmãos, que a gente pense nas coisas lá do alto, né? Aí Paulo fala, quando cheguei a ser homem, né? Então aqui ele fala de atitudes maduras, desistir das coisas de meninos, né? Que estão voltadas para si mesmo. As coisas de menino estão voltadas para si mesmo. As coisas do amor estão voltadas para os outros, né? Os outros, irmãos, não está voltado para si mesmo. Senhor Jesus. E aqui fala, né, Filipenses 4:9, quando eu cheguei a ser homem, vamos ver algumas atitudes de Paulo, quando eu cheguei a ser maduro. Paulo, que foi o mesmo que escreveu Gálatas, né? O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então nós vemos aqui Paulo como alguém que ensinava. O que também aprendestes, isso quer dizer que ele era alguém que ensinava. Uma criança, ela pode ensinar? Um menino, ele pode ensinar ou não? Ele está numa fase de aprender, né, irmãos? Mas aqui fala Paulo que também aprendestes. Nós temos que ser pessoas que ensinam, irmãos, né? Que ensinam as pessoas a amar a Deus, amar a palavra, né? O que também recebestes, ou seja, se ele fala recebestes, é porque alguém que dava. Irmãos, o menino ele não tem atitude de dar, ele gosta de receber, irmãos. Mas aqui fala Paulo que também recebestes, são atitudes de alguém que chegou à maturidade, e é isso que Deus espera de nós. Isso é pelo amor, irmãos. O amor, amém? O amor é alguém que dá, que se dá pelos outros, né? O que também ouvistes, ou seja, alguém que falava, né? Que fala de Cristo para os outros, né? O que ouvistes é alguém que tem palavra, né? Uma criança, ela tem palavra, irmãos. Mas e uma pessoa madura na fé, ela tem conteúdo, irmãos. Nós precisamos que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Ricamente, irmãos. E o que vistes em mim, né? Isso aqui, irmãos, é uma expressão. É uma coisa que se pode ver. Paulo era alguém que dava testemunho, o que você viu em mim, ou seja, uma coisa que se pode ver, irmãos. É a maturidade, é algo visível, né? Você olha para uma pessoa e você vê. Se eu olhar para o filho do Alisson, eu vou ver o bebê, é algo que se pode ver, né? Se eu ver o irmão Tião, eu vou ver um senhor, né? Alguém já que viveu muito, maduro, né? Então, irmãos, é algo que se pode ver. Não adianta, irmãos, e algo que se expressa, né? O crescimento de vida, as pessoas percebem, irmãos. Isso praticai, e o Deus da paz e a presença de Deus será convosco. Isso aqui é um viver de realidade, irmãos, que é o sentimento, né? O Senhor quer nos levar para ter esse viver, né? Outro ponto, vamos ver Provérbios 26. Uma criança, nós falamos, né? Ela gosta de brincar e de se divertir. Provérbios 26, versículo 18 e 19.
Amém. Como lobo que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Amém. Senhor Jesus, tem uma história de um pastorzinho, né? Que tinha umas ovelhas. Ela é bem conhecida, bem antiga, né? Aí fala que ele gostava de brincar e de mentir, né? Aí ele teve uma vez que ele foi para a cidade correndo, falando que o lobo tinha vindo, né? O lobo veio para comer as ovelhas. Aí o pessoal, o povo da cidade foi com lanças para o aprisco e não tinha nada. E o menino estava lá brincando e rindo, né? Aí vai pela segunda vez, de novo, no outro dia, o lobo veio, né? Aí as pessoas da cidade foram, né, para ver onde que estava o lobo e não tinha nenhum lobo, né? Aí o menino estava lá brincando e se rindo, né? Só se rindo. Enfim, uma terceira vez, o lobo veio de verdade. E aí ele foi, né, falar para as pessoas da cidade: me ajuda, o lobo veio, está comendo, devorando as ovelhas. Aí as pessoas falaram: não, ele já está mentindo, né? Ele brincalhou demais. Então, quando ele falou sério, né, ele não foi socorrido, né? Uma pessoa que brincava muito, e na hora que ele falou a verdade, o que aconteceu, ninguém acreditou, né? Então, às vezes nós somos uma pessoa que brinca com tudo, irmãos. Na hora de que a gente falar sério, né? Às vezes também ninguém considera, né? Não, ele está falando fulano, né? Não deve ser assim, não deve ter muito peso. Mas tem um outro ponto também, irmãos. Aqui, como um louco, né? É assim um homem que engana. Isso aqui é meninice espiritual, né? Que gosta também de brincar a ser crente, né? Alguém que engana os outros, né? Engana o próximo. Hoje até querer enganar a si mesmo também, né? E disse: fiz isso por brincadeira. Então hoje muitos brincam a ser crentes, né? Enganar, né? Mas aqui a Bíblia fala que é como um louco, irmãos, que lança fogo, flechas e morte. Assim um homem que engana, porque a religião faz isso de nós, né? Algo que nos torna meninos. A gente brinca, vamos brincar de ser crente, né? Ou enganar os irmãos que eu sou crente nas reuniões, mas a gente não pode enganar quem? É o nosso pai, né? É aquele exemplo do pai que ele sabe, né? Do filho dele que é médico de verdade, e o pai sabe quando o filho dele está brincando a ser médico, né? Está brincando a ser doutor. E ele sabe quando um doutor, né? Quer ver? Quem tem aqui um filho que trabalha em alguma área assim, social? Quem tem alguém que trabalha em alguma área, em alguma coisa? É o filho que estiver trabalhando. Quem tem filho que trabalha? Ninguém? Ninguém tem filho que trabalha, né? O seu filho trabalha de quê? Ele é corretor de seguro, né? Mas se o Samuel tivesse 6 anos, se ele brincasse, a sua mãe ia saber, irmãos, né? E agora ela sabe que ela tem a realidade que o filho é isso, né? Eu falo isso porque eu quero mostrar que o nosso pai, ele sabe, irmãos, se ele está brincando ou se nós somos de fato aquilo lá, irmãos. Então nós não podemos até enganar o próximo, mas o Senhor. E a esposa também, ela sabe, não tem como enganar, né? A esposa, né? O esposo, os filhos, não tem como enganar, irmãos. Mas aí, então, uma criança gosta de brincar, se divertir, né? Êxodo 32:6 fala que o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Ou seja, uma diversão, no contexto aqui, uma diversão carnal, né? Em Oséias capítulo 11, versículo 1 ao 4, o Senhor, falando nesse contexto, dá testemunho falando que Israel naquela época era menino, né? Então o menino naquela fase faz o que? Gosta de comer, beber, levantar-se e divertir-se, ou seja, dar ocasião para a carne. Isso, irmãos, é sinal de imaturidade, né? A gente viver na carne, dar a nossa carne vontade de fazer o que ela quer fazer, e tudo sinal de meninice, irmãos. Outro ponto, uma criança, ela gosta muito de leite, né? Eu queria ler uma porção aqui em Hebreus 5. A criança, ela gosta muito de leite, né? Tem uma frase que fala
tem uma frase que fala leite materna, crianças fortes, né? Leite materna, crianças fortes. E não tem nenhum problema com leite, irmãos, né? É para crianças, né? Leite materna, crianças fortes. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que uma pessoa, um herdeiro, que menino, ele gosta da leite espiritual. E vamos ler aqui, ó, o versículo 11, né? Mas tem alguns pontos aqui, ó, a esse respeito. Temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Bom, esse aqui é o primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Esse aqui é o resultado de beber somente leite, né? Uma criança é uma pessoa tarda, né? Preguiçosa, lenta para poder ouvir, né? Nós vemos aqui uma indisposição espiritual, né? Para poder receber a palavra, para poder compreender a palavra, para poder aplicar a palavra, né? Isso, irmãos, os tem se tornado tardios em ouvir, né? Lento, né? Com muita dificuldade. É o primeiro ponto de alguém que se alimenta somente de leite, né? De muita dificuldade. Pois com efeito, quando devia ser mestres, né? Então aqui nós vemos uma insuficiência no crescimento. O segundo ponto, quando devia ser mestres, ou seja, em outras palavras, quando você já deveria estar ensinando alguém, né? Ensinando outros, atendendo ao tempo decorrido, né? Ou seja, há muito que eles já eram salvos. Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares, né? Os elementos primários dos oráculos da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então aqui, irmãos, esse leite está se referindo ao que? Às doutrinas, né? Às lições básicas da palavra de Deus, né? E não tem problema com isso, irmãos. Por exemplo, a redenção judicial, né? É tudo que Cristo fez. E isso nós recebemos por graça, a obra de Cristo, né? E isso é muito bom. Mas nós precisamos avançar, né? Louvado seja o Senhor. Amém. Para quê? Para o alimento sólido, né? Para a redenção orgânica. Amém? Aqui fala e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Então, terceiro ponto, alguém que só se alimenta de leite é uma pessoa inexperiente na palavra, né? Por quê? Porque uma pessoa que só fica apenas se alimentando de leite, né? De doutrinas, né? Só fica nas doutrinas, mas é inexperiente. Por quê? Porque não tem experiência. Eu pergunto, o irmãozinho de branco, né? Como é o nome dele? Daniel, é uma pessoa experiente ou inexperiente na vida? Inexperiente, né? Carece de experiências, irmãos. Só tem 11 anos, né? E o filho do Alisson, será se ele é experiente ou inexperiente? Inexperiente, né? Por quê? Porque é criança, né? Versículo 13. Porque é criança, inexperiente da justiça, que é o alimento sólido. Porque é criança. Mas o alimento sólido, irmãos, é a realidade, né? Para os adultos. Amém. O alimento sólido, irmãos, é o que é orgânico, o que é da vida, né? O que é a realidade. O alimento sólido vem pelo comer, vem pelo desfrute, né? Pelo churrasco espiritual. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos comer alimento sólido, né? Pelo desfrute da palavra, né? Você desfruta a palavra, você tem realidade daquilo, e a realidade te leva a ter essa experiência, irmãos, de comer, desfrutar do Senhor. Então, isso é para aqueles que pela prática, ou seja, que tem uma vida que pratica a oração, né? Que oram todos os dias, que tem comunhão com Deus todos os dias, que tem comunhão com os irmãos que tem uma vida como o próprio Cristo, né? Então isso aqui é para os que pela prática, irmãos, têm suas faculdades, têm experiências. A experiência vem pela vida, né? Quanto mais vida nós vamos tendo,
mais experiência nós temos, irmãos. Experiências exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então você começa a discernir o que convém, o que não convém. Para quê? Para continuar crescendo, irmãos. Esse é o caminho mais excelente, né? Você começa a discernir pelo crescimento o que é do espírito, o que é da alma, o que é da carne. Você começa a discernir, irmãos, que você tem a realidade do Senhor. Outro ponto, uma criança, não vou entrar aqui, mas gosta de disputar corridas, né? Gosta de concorrer com outras crianças, disputar corridas, de competir com os outros. Então, competência é um sentimento de crianças, né? Outro ponto, irmãos, o temperamento sensível, né? Um crente novo na fé, ele tem um temperamento muito sensível, igual uma criança, né? É orgânico, irmãos. Não podemos aborrecer o irmão porque ele é assim. Nós não podemos, irmãos, né, Gil? Ficar magoado, né? É algo muito sensível, né? Ele chora por qualquer coisa, irmãos. Nós temos que entender isso, irmãos. Ele é criança, né? Temos que ajudar esse irmão com amor. Nós não nos ofender igual ele, mas, irmãos, é algo da vida, né? Não tem como a gente mudar isso. Quem dá o crescimento é o Senhor, né? Mas nós não podemos tratar a pessoa com ignorância. Bom, por isso, irmãos, aí fala que nada difere de escravo, né? Em que sentido? Gálatas 5 é um livro também que fala da nossa liberdade, né? O Senhor nos libertou de 3 pontos. Gálatas 5. Senhor Jesus. Versículo 1 fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Deus não deseja que ninguém tenha uma vida de escravo, né? No contexto aqui de Gálatas 5 fala da religião, da carne e de Satanás, né? A religião, ela nos escraviza, irmãos. Nos escraviza, né? Nos mantém numa condição de escravos. A carne também nos escraviza para o pecado. Satanás nos mantém escravizados no império das trevas dele, nos mantém uma vida de falta de luz, falta de palavra. Nós temos que, Jesus falou, reconhecereis a verdade e ela vos libertará. Temos que ter um contato com a palavra, irmãos, para vencer essas coisas, né? E não apenas para a doutrina, mas para comer, né? Comer, desfrutar a palavra. E se nós trazemos isso para nós, dentro de nós, ela vai fazer parte de nós. É pelo comer, pelo desfrute, né? Louvado seja o Senhor, irmãos. É pelo comer. Como que eu posso comer a palavra? Lendo, orando, tomando a palavra com oração. É a maneira de comer a palavra. Se a gente só lê, nós estamos levando para a mente. Mas se nós orarmos, lermos, nós estamos levando para o Espírito. Amém. E aí vai acontecer a transformação, né? Por isso, em Gálatas capítulo 4, versículo 2, fala que esse menino está sob tutores e curadores. Amém. Louvado seja o Senhor. Esses tutores e curadores, irmãos, são irmãos que espontaneamente, né, eles se oferecem para poder cuidar dos santos, né? Cuidar, ajudar os outros, ajudar os irmãos ao crescimento. E aqui nós vemos, irmãos, o viver da igreja, né? A vida da igreja é o ambiente, o lugar que nos proporciona o crescimento de vida. Em toda a terra, irmãos, em todo o universo, só tem um lugar que proporciona o crescimento de vida, né? O negar do eu, né? O invocar o nome do Senhor, o amar o próximo, o experimentar a cruz, é o viver da igreja, irmãos, né? É a vida da igreja. Então, por que eu estou na vida da igreja, irmãos? Porque o melhor lugar, ele me proporciona crescimento, né? Quem aqui deseja crescer? Bom, se só continuar reunindo na vida da igreja, você vai crescer, né? Porque Deus vai cumprir a sua promessa, irmãos. E aqui está sob tutores e curadores, né? São pessoas encarregadas da nossa educação, irmãos, né? Como tutores. Louvado seja Deus, eles fazem isso de livre, espontânea vontade, por amor, amém? Amém. Nós temos que levantar as mãos por esses irmãos, né? Amém. Por tutores e curadores, né? O Natal aqui é um tutor, né, para nós, um curador, né? Eu particularmente, né, eu era um irmão que estava servindo, né, só na igreja em Brasília, mas graças ao Senhor que usou grandemente o Natal, né, que me acolheu, né, a igreja no Gama que me acolheu, Ananias, né?
Ele me buscou, me chamou e hoje eu posso estar aqui, irmãos, né? Então, um tutor meu, né? Um curador, alguém que cuidou e que sempre comigo Galiani, né? Está nos alinhando, né? Nos ajudando. A gente erra muito, né? Porque nós estamos na fase de adolescente ainda, né? Está ainda um pouco sendo aperfeiçoado, irmãos. Mas graças a Deus por esses irmãos, né? Os irmãos que servem aqui, a igreja. Louvado seja Deus. E teve uma experiência também que nós pudimos ser tutores de outras pessoas, né? Você se lembra da irmã Débora, né? Que era uma jovem que a gente contatou ela na comportagem, na loja. E aí ela, naquele dia que foi contatada, nós iniciamos um estudo bíblico com ela, né? Dando o alimento certo para ela. Após um tempo ela começou a reunir, né, grupo familiar, nas reuniões da igreja. Em pouco tempo ela já foi no CEAP, né? E em pouco tempo já foi para outros países. Hoje uma irmã que está servindo, né? Está lá em Barcelona, né? Servindo ao Senhor, irmãos. Graças a Deus, né? Um trabalho, irmãos, que assim como nós precisamos de tutores e curadores, nós precisamos ser, né? Pessoas que ensinam a palavra para os outros e que como curadores estão preocupados pela alimentação do povo. Vamos ver aqui Efésios 4, rapidinho, Efésios 4, versículo 8, fala que Deus concedeu dons aos homens, para que esses dons se tornem ministérios. Todos nós temos dons, mas Deus espera que esse dom se torne ministério, irmão. Versículo 11, Ele mesmo concedeu, aqui nós vemos esses homens dons, irmãos, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Então, na vida da igreja, irmãos, esses tutores e curadores, Deus concedeu para nosso aperfeiçoamento. Graças a Deus. Tipo assim, quem é apóstolo, a missão dele é aperfeiçoar outros para que sejam apóstolos, né? Bom, quem é profeta tem que aperfeiçoar outros profetas, né? Quem é um evangelista, aperfeiçoar outro evangelista. Quem é um pastor, aperfeiçoar outro pastor. Quem é um mestre, aperfeiçoar, irmãos, outros para que edifiquem, para a edificação do corpo, para o corpo de Cristo, né? E até quando que nós temos que fazer isso, irmãos? Até que todos cheguemos, né? É até esse dia a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Aqui está falando até que todos cheguemos, se refere aos vencedores, viu, irmãos? Apocalipse 6:11 fala que até que se complete o último do número dos vencedores, né? Então é isso a nossa missão. Aí no versículo 6 de Gálatas 4, nós vemos uma outra face, né? Que fala assim: porque vossos filhos enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Deus, de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então nós vimos aqui, nós vimos no alimento diário, aqui representa a experiência já de um herdeiro que ele está crescendo, avançando espiritualmente, e já tem percepção, já tem consciência, né? De que ele é um filho de Deus, ele até clama, Abba, Pai. Louvado seja Deus, irmãos, né? Ele já tem experiências, né? Ele percepção das coisas. Aqui, né, o irmão Dong, ele fala que na apologia, né, representa aqui uma adolescente de 12 anos, né? Que já tem consciência do que é certo, do que é errado, mas com isso também traz algumas coisas, né? Por exemplo, o tal do espírito de independência, né? Todo adolescente, quando ele já está crescendo, ele percebe que ele já não é mais uma criança, né? E aí ele já acha, já vem um certo tipo de querer uma certa independência, né? Eu falo isso quando eu tinha 12 anos, irmãos. Eu saí da casa dos meus pais, eu queria já viver minha vida com 12 anos, né? E foi a fase também que eu parei de reunir, né? Eu conheci os irmãos da vida da igreja, né? Com 12 anos. Aí eu larguei tudo, né? Larguei minha vida cristã. Eu não tinha realidade nenhuma, lógico, né? Mas aí foi uma idade que eu queria ter uma certa independência, 12, 13 anos, né? E isso espiritualmente, irmãos, também acontece a mesma coisa, né? Uma pessoa, ela já não é tão dependente de Deus, da comunhão, dos irmãos, ela quer fazer as coisas sozinha. E isso, irmãos, é um sinal que ainda é imaturo, né? Um adolescente é uma pessoa madura ou imatura? Madura, né? Então nós temos que tratar isso, irmãos, né? De nós não fazer nada
por nós mesmos, agir sozinhos, né? Sempre procurar comunhão, né? Eu falo isso sempre que são poucas as vezes que eu não faço as coisas na comunhão, né? Mas quando eu faço, eu me exponho, né? E agora, mais recente, foi que eu comprei a passagem de avião sem ter comunhão, né? Aí deu errado, né? Mas assim, graças a Deus eu ganhei luz, né, irmãos? São poucas as vezes, viu? Poucas, mas quando eu faço isso, me expõe, né? Nós temos que fazer tudo na comunhão, irmãos, né? E outro ponto de uma adolescente aqui é que em Gênesis 25:7 fala que o filho de Ismael zombava de Isaac, né? Ele gosta de zombar dos outros, né? Falar mal dos outros, já se acha alguma coisa, zombar, né, dos outros. Isso nós temos que tratar também, né, irmãos? Fazer gracinha com os irmãos. Nós temos que ser sérios, amém? Amém. Nosso falar seja sim, sim e não, não, né? Outro ponto aqui, bom, ele tem consciência das coisas e ele já acha que sabe tudo, né? É aquele crente que já acha que já sabe tudo, né? Você quer corrigir, quer alinhar ele, quer ajudar no amor, ele já acha que já não precisa, que já sabe tudo. Tem um versículo em 1 Coríntios 8:2 que fala: se alguém julga saber alguma coisa, na verdade ainda não aprendeu como convém saber. Irmãos, nós não podemos achar que já sabemos tudo, irmãos, né? Tem uma frase que fala assim, que o nosso conhecimento é comparado a uma gota no oceano, né? Que é muito maior do que nós não conhecemos do que nós conhecemos. Tem pontos que nós conhecemos muito bem, mas, irmãos, tem muitas coisas que nós não conhecemos, né? E essa questão de conhecer, nós não podemos achar isso, né? Que já sabemos tudo. Nós temos que ter humildade, né? O amor, irmãos, ele é humilde, como sinal de maturidade. O amor, ele recebe também ajuda, né? Louvado seja Deus. E ele já tem uma consciência, né? Uma consciência, uma percepção das coisas. E ele clama, né? Aqui fala o Espírito que clama, Abba, Pai. Amém. Então nós vemos aqui que ele já tem uma consciência do Espírito que clama, né? Clama, mas não é só Abba, Pai. Ele clama pelas coisas do Pai, né? Ele clama pela vontade de Deus. É aquela voz na consciência, irmão, clamando. Por exemplo, em relação aos serviços, né? Você só serve quando tem uma demanda ou você serve voluntário, né? Isso aqui é interessante, irmãos. Quando que nós servimos só quando há demanda, em relação às ofertas, a mesma coisa, né? Só ofertamos quando há necessidade ou ofertamos por amor, por gratidão a Deus. Tudo é por consciência, irmãos, né? Tem um versículo em Atos 24, versículo Atos 24, 16, fala: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Bom, como está, irmãos, a sua consciência, né? Como está a nossa consciência? Ela está pura diante de Deus ou está impura, né? Ela está pura diante dos homens ou impura? Então, um adolescente espiritual, ele até fala: não, minha consciência está pura com Deus, mas ele está brigado com a metade da igreja, né? Não está nem aí, irmãos. Isso é sinal de adolescência ainda, né? Que precisa ainda de mais aperfeiçoamento, né? Crescer mais, comer mais, né? Então, irmãos, em relação à palavra, a mesma coisa, né? A consciência, ela fala, né? Vai a ler a Bíblia, né? Coma a palavra. Mas nós temos uma outra voz no nosso interior, que é aquela voz nossa, natural, né? Da vida da alma, que está em Mateus 16, versículo 22, 21, Jesus mostrou que era necessário sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, né? Mas Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então, essa aqui é a voz da vida da alma, irmãos. É daquela que o empecilho para nós crescer. É aquela voz que fala: tem compaixão de ti, né? Então, por exemplo, com relação ao serviço, né? Se precisa de tantos irmãos para servir naquela área, e aí a consciência, a voz daquela vida da alma vai falar: tem compaixão de ti, né? Deixa os irmãos servirem, né? Ou necessitamos de uma oferta para tal assunto, para obra em tal região, e aí a vida da alma fala: tem compaixão de ti, né? Deixa os irmãos ganhar graça, né?
ou vai ler a Bíblia, né? Vai ler a Bíblia, vai consagrar o Senhor, e aí a vida da alma fala, tem compaixão de ti, né? Vai cuidar um pouco de você, né? Vai cuidar um pouco assistir um pouco de televisão. Ela fala para nós ter compaixão, irmãos. Tem compaixão. E essa voz aqui é a voz do homem natural, irmãos, que nunca está disposto a quê? A ser tratado, né? Nunca está disposto. Então aqui, irmãos, isso aqui são características de um adolescente, né? Geralmente ele é assim mesmo, não tem muito compromisso, mas isso é natural, é da vida, irmãos, né? É da vida. Por isso quem quer servir ao Senhor como um filho maduro, né? Ser filho maduro precisa tratar isso, irmão. Não precisamos tratar isso, a nossa consciência está pura com Deus, mas com os irmãos. Aí a gente tem que ir lá pedir, Diego, me perdoa, né? A gente que serve juntos, irmão, a gente é muito exposto, né? Eu sou muito exposto aqui com os irmãos, né? Mas, aleluia, né? Nós temos que ter a humildade de pedir perdão, irmãos, né? Quando a gente erra, quando a gente falha, guardar nossa consciência, irmãos, né? Porque Ele aclama, Pai, né? É o Espírito que clama, irmãos, se clama pelas coisas do Pai, né? É o Espírito em nós. E isso acontece já com alguém que já é mais crescido. Então, se você e eu temos essa coisa nos incomodando, graças a Deus, irmãos, é um sinal bom que estamos crescendo, né? Mas não vamos ficar satisfeitos, vamos avançar. Amém. Bom, por último aqui, no versículo 7, fala de sorte que já não é escravo, porque ele amadureceu, né? Já não é religioso, já não é carnal, já não é satânico, já não é escravo, irmãos. Porém, filho, esse filho aqui é o Dios no original, né? É maduro, e sendo maduro, também herdeiro por Deus. Vamos ver aqui uma porção, 1 João 4, 1 João 4, versículo 11. Nós já estamos concluindo aqui, irmãos. 1 João 4, 11 é a fase final, né, do versículo 7 de Gálatas 4, né? Fala, amados, se Deus de tal maneira nos amou, olha só, devemos nós também amar uns aos outros. Isso aqui é a maneira prática, irmãos, de demonstrar que amamos a Deus. Quem aqui ama a Deus, diga um glória a Deus. Amém. Eu sei que os irmãos amam, né? Por isso estamos aqui, né? Mas eu acho interessante, irmão, que aqui não fala, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar a Deus. Amém. É prático, né? Irmãos, devemos nós também amar uns aos outros, né? Senhor Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Essa questão de amar uns aos outros aqui, irmãos, é o oposto a ser um menino, um adolescente. Ele é um adolescente ainda, tem muito amor próprio, irmãos, e isso é natural, é da vida, né, irmãos? Ele tem muito isso, amor próprio, né? Mas quando alguém chega maduro, quando alguém tem filho, né, ele ama organicamente, irmãos. Teve uma vez um crente, né, que ele teve um filho e o outro irmão falou, irmão, você está amando seu filho, né? E ele falou, sim, estou amando meu filho, né? Mas antes de ter esse filho eu não sabia o que era amar, não sabia o que se sentia, né? Qual era o sentimento. Agora que eu tenho um filho, eu sei o que é amar um filho, né? Então a mesma coisa, quando nós temos pessoas para cuidar, nós vamos amar elas, né? E o amor, em Efésios 5:28, fala que quem ama, cuida e alimenta. Então, se Deus nos amou, devemos nós também cuidar uns aos outros. Devemos cuidar uns aos outros. Cuida, irmão, vamos cuidar-nos. Não é só os irmãos cuidar de nós. O irmão me cuida, mas eu vou cuidar dele também, irmãos. Isso é sinal de crescimento de vida. Quem quer crescer em vida aqui? Amém. Procura alguém para cuidar, né? Saia dessa reunião, procura alguém para cuidar, irmãos. Você cresce rapidinho. Eu creio que esse casal aí vai crescer de uma maneira muito prática, muito rápida, humanamente falando, por causa do filho, né? Vai dar novos compromissos, desafios, responsabilidades para eles, né? Expressar, demonstrar o amor que eles têm pelo filho, né? Então devemos nós também cuidar uns dos outros. Cuidar, e outro ponto é alimentar. Quem ama, alimenta.
né? Se o casal não alimentasse seu filho, né, com leite, com coisas nutritivas, é uma demonstração de falta de amor, né? Irmãos, se nós não alimentarmos os outros, é o que? Está faltando realidade, né? Só queremos comer, mas nós precisamos, se Deus nos amou, devemos nós também alimentar uns aos outros. Isso é o significado de apacentar. Apacentar quer dizer alimentar, levar pasto, né? Alimentar com pasto, com comida. Nós temos que alimentar uns aos outros, né? Ter o alimento, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, quando você, por exemplo, você fala de Jesus para alguém, por exemplo, para essa pessoa, embora você tenha um sentimento, não, eu sou uma criança, sou uma adolescente, mas para essa pessoa que você pregou Jesus, você já é um adulto, né? Ele te vê como um pai. Às vezes nós somos filhos ainda para muitos, mas para essa pessoa nós já somos adultos, irmãos. Então isso aqui é rico, irmãos, nos leva a crescer em vida, né? A sermos servos bons, fiéis, prudentes, né? Se amarmos uns aos outros, o que acontece? Irmãos, Deus permanece em nós. Não tem como a gente cuidar das pessoas, alimentar as pessoas, se Deus não está em nós. E dessa maneira o amor é em nós aperfeiçoado. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o amor, ele é aperfeiçoado quando? Quando cuidamos de pessoas. Quando eu vi isso, irmão, eu falei, não, eu vou ser um servo do Senhor para sempre, né? Eu quero cuidar de pessoas. Para quê? Para crescer em vida, irmãos. Lidar com todo tipo de pessoas, né? Para crescer em vida. E por fim, para que quando o Senhor volte, irmãos, Ele nos ache fazendo assim, né? Alimentando os conservos, cuidando dos conservos, alimentando os conservos. Vocês já perceberam que você só ama, você só cuida daquele que você ama? Né? Quem aqui cuida do filho do seu vizinho? Levanta a mão. Quem alimenta o filho do seu vizinho? Mas quem cuida do seu filho? Levanta a mão. Por quê? Porque ama, né? Isso é da vida, irmãos. Nós só cuidamos e alimentamos os que amamos. Por que nós temos que cuidar e alimentar as pessoas? Por amor. E o amor vai ser aperfeiçoado, amém? Então vamos terminar lendo Gálatas 4. Gálatas 4. Isso é mais ou menos um pouco, irmão, do ponto central da economia de Deus, né? Por isso que aqui fala amor, um caminho sobre modo excelente. Não vamos ouvir essas mensagens, irmãos, porque elas estão direcionadas a falar do amor, né, que é a expressão de Cristo como sinal de maturidade. Amém? Gálatas 4, versículo 6 e 7. Vamos ler juntos? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Que o Senhor abençoe todos nós e nos dê muito crescimento de vida. Jesus é o Senhor.